Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte o relato, deixa o seu like. E se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E se quiser ver relatos, ai não, eu não tenho medo, ai não sei, não quero ver com assombração, vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana. Lá tem relatos também sem assombração, mas histórias muito interessantes. E vamos para os relatos de hoje. Lembrando que. Não, esse daqui eu falo no outro, na coletânea. Esse daqui eu tenho que ver um por um aqui se tá trocado os nomes, né? Eu tô bugando minha mente aqui já. Primeiro relato de hoje é: O fantasma veio cobrar o meu pai. Eita, Laia. Olá, Aninha e assombrados, como vocês estão? Espero que bem. Ana, eu sou a menina do relato A Onça que Falou. Eu já contei? A onça falou? Gente, às vezes eu não lembro. Você teve algumas... Então eu contei. Você teve algumas dúvidas relacionadas ao relato, como idade e se todas nós ouvimos. E sim, Ana, todas nós ouvimos a mesma coisa. E quantas? Ou e quanto, não sei, a nossa idade era, né? A mais velha tinha 11 anos, eu tinha 9 e a mais nova tinha 7 anos. Que legal! Agora quero até ver o relato de novo da onça falando, gente do céu. Bom, agora vamos ao relato de hoje, que é bem curtinho, mas é muito legal. Um fantasma veio cobrar o meu pai. Ah, tá o título de novo aqui. Ana, desde pequeno, meu pai sempre foi uma pessoa difícil de lidar. Então, quando ele era criança, ele fazia muitas malcriações na nossa região, como soltar as vacas do curral, tacar fogo em terreno dos outros, e a que ele mais fazia, roubar a marmita dos trabalhadores. Era um saci o bicho. Você achava que era obra do saci? Não, era o pai dela. Gente do céu, que moleque atentado! Ana, aqui na minha região é muito comum homens saírem de casa cedo, levar sua marmita e ficar até de tarde trabalhando. Nesse caso, o homem que o meu pai furtou a marmita estava fazendo cerca. O moço viu o meu pai roubar a marmita dele, mas ele estava muito longe para fazer alguma coisa. Então, meu pai fugiu com a marmita do homem. A única coisa que o homem fez foi jurar cobrá-lo. Então vamos à noite em que tudo aconteceu. Mais de 28 anos depois. Menina, o homem ficou brabo mesmo com o roubo da marmita. Gente, o meu pai sempre teve problemas com álcool. E naquela noite ele tinha bebido. Brigou com a minha avó e foi dormir. Eu tinha o costume de colocar um colchão no chão e dormir ao lado da cama dele. E assim eu fiz. Coloquei meu colchãozinho lá e dormi. Mas meu belo sono da beleza foi interrompido por uma voz. A voz de um homem que chamava pelo meu pai, dizendo assim: Fulano, fulano, acorda, fulano. Aqui é o fulaninho. Lembra que você me roubou? Acorda aí, eu tô com fome. Você me deve uma marmita. Arruma um prato de comida pra mim. Meu pai, podre de bêbado, falou que não tinha comida lá e pediu para que ele fosse pedir para minha avó. E o homem insistiu, dizendo: Levanta aí, moço, pega comida para mim. Meu pai, ainda muito sonolento, se levantou e disse: Aí, moço, vamos lá então. Eu, uma criança, vendo aquela cena, só pensei: bom, não é problema meu, né? Eles que se resolvam. E eu voltei a tentar dormir. Depois de uns 2 minutos, meu pai voltou e deitou. E eu perguntei para ele se ele deu comida para o homem. E o meu pai disse: Não, ele sumiu enquanto nós descemos a escada. Meu Deus! Eu sem entender nada e achando que aquilo era só cachaça dele, voltei a dormir. Durante a noite, Ana, eu acordei algumas vezes e eu vi aquele homem parado de pé na porta do quarto. Mas, Ana, naquela noite eu não sei o que deu em mim. Eu tava com tanto sono
que eu nem liguei pro fato de ter um homem estranho na minha casa. No outro dia eu contei pra minha avó. Vó, você acredita que o senhor fulaninho estava pedindo comida pro meu pai ontem? Ela me olhou e falou, para de doideira, menina. E eu falei, não é doideira, vó, ele estava lá pedindo comida. Minha avó falou que não era possível, pois mais cedo ela recebeu a notícia de que aquele homem havia falecido. Eu fiquei branca, pois eu estava com sono, sabe? Mas eu tinha certeza do que eu vi. Então eu chamei meu pai para comprovar. Ele me olhou e falou, como que você sabe disso? Eu achei que eu estava sonhando. Ana, a única testemunha que eu tenho estava podre de bêbado. Então, assim, nem preciso dizer que ninguém acreditou em mim, né? Minha avó até me acusou de estar bêbada também. Então, Ana, foi isso. Obrigada por ler o meu relato. Menina, o homem ficou... Ó, você vê que o negócio... O bicho, depois que morreu, eu falei, eu vou cobrar esse infeliz, desse moleque. 28 depois, a primeira coisa que o homem fez, na hora que morreu, eu falei, quero minha marmita. Gente do céu, será que ele era uma pessoa que passava muita fome? Então, roubar a marmita dele foi algo... assim, que pegou muito pra ele, sabe? Foi muito forte, mexeu no âmago dele ali e que ele jurou vingança e se vingou mais de 28 anos depois. E talvez ele tenha até passado mais fome, não sei, porque ele tava pedindo comida. Gente! E depois, nunca mais apareceu? Só pediu comida aquela noite? Nada mais aconteceu? Deixar um prato de comida lá pra ele, não? Ah, e pedir perdão? Porque se o homem ficou encasquetado até agora por causa da marmita, olha, coitado, né? Vamos pro próximo relato, que é: fui visitar meu filho do outro lado. Lembrei da história ouvindo o relato, o aviso do meu avô. Vamos ver. Boa noite. Ana, essa história que vai ser contada não é minha, tá? É de uma amiga muito querida. Todos os nomes estão trocados. Bom, a partir daqui é minha amiga contando, ok. Eu já sofri muito nessa vida, muito mesmo, mas nada foi comparado à dor de perder um filho. Eu vou relatar uma pequena história antes, para me fazer entender melhor. Eu sempre tive uma vida perturbada, eu me envolvi com pessoas erradas, eu já levei tiro, eu perdi o primeiro marido, eu tive um filho tomado de mim pela minha ex-sogra, enfim, muita perturbação. Um dia eu briguei feio com meu atual marido e fui deitar com muita raiva. Uma certa hora eu comecei a apanhar, mas apanhar mesmo. Chegaram a me jogar fora da cama. Eu não via pessoas, só silhuetas humanas. Em um dado momento entraram 3 jovens no quarto. 2 rapazes e uma moça ruiva, muito bonita. Quando entraram, essas silhuetas que me batiam abaixaram a cabeça em um sinal de submissão e se afastaram de mim. Esses 3 jovens, sem falarem nada, me levantaram, me colocaram na cama, me cobriram e sumiram. E eu fiquei meio perdida. Eu não sabia se aquilo era real, se era sonho, mas a vida seguiu. Meu filho faleceu aos 15 anos. Ele foi atropelado no caminho do açougue. Eu me sentia culpada pela morte dele, afinal eu que pedi para que ele fosse até o açougue. Ai, Senhor. Dias antes eu tinha dado uns tapas nele, porque ele colocou brinco, sem a minha autorização. Eu não tinha paz, eu me tornei meio louca, me culpando todo o tempo e me chamando muito me culpando todo o tempo e chamando muito por ele, eu acho, né? Ana, eu chamava muito. Eu pedia para ele vir me buscar. A dor era muito grande. Um dia eu chorei demais, lamentei demais e chamei por ele demais. Mais uma vez, deitada em minha cama, eu vejo aqueles 3 jovens entrarem, os mesmos. Foram até minha cama, sem falar nada, me pegaram pelas mãos e me levaram para fora do quarto.
Mas, Ana, quando eu passei pela porta, eu já não estava mais na minha casa. Eu entrei num lugar lindo. Eu vou tentar explicar. Era como um campo de futebol bem grande. A grama era bem verde e esse campo era cercado por árvores grandes, igualmente verdes. Eu vi uns colchões finos que flutuavam a um palmo do chão. Todos eles tinham pessoas deitadas, dormindo, e outras pessoas vestidas de branco, zelando pelo sono daqueles que estavam ali. Eu andei bastante por aquele campo, até que cheguei perto do meu filho. Ana, ele estava deitado, sendo cuidado também. Quando me aproximei, ele abriu os olhos e me falou: Mãe, a senhora veio. Que bom. Me leva daqui, eu quero ir embora. Eu, perdida, sem entender o que estava acontecendo, respondi: Filho, eu não posso te levar. Você não pertence mais ao nosso mundo. Ele abriu um sorriso lindo e me falou: Então a senhora sabe que eu não posso voltar? E aí eu sorri porque eu entendi o recado. Quando ele morreu, eu fiquei perdida. Não tinha como enterrar. Não tinha dinheiro. Minha vizinha me emprestou o terreno dela. Ela tinha 3 gavetas. Ana, uma gaveta já estava ocupada pelo filho dessa vizinha que estava morto fazia 7 dias. Na outra gaveta foi colocado o meu filho. E 7 dias depois, essa vizinha faleceu. Foram 3 mortes em 21 dias. Eu fui autorizada a visitar essa vizinha também. Diferente do meu filho, ela já estava andando por lá. Quando eu perguntei pelo filho dela, ela me disse que ele não podia receber visitas ainda, que o lugar onde ele estava não era bom. Em vida, ele fez algumas coisas erradas. Eu pude ficar mais um tempo ali com o meu filho e depois os 3 jovens vieram me buscar e mais uma vez me levaram para casa e me colocaram na cama. A saudade não passou, mas eu não chamo mais pelo meu filho e nem lamento a morte dele. Eu tô melhor, menos louca. Agradeço a Deus pelo privilégio de ter podido ver aonde o meu filho estava e saber que ele está bem. Obrigada por ler o meu relato, que Deus abençoe vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Acho que a maior dor do mundo é perder um filho, né? E tão jovem ainda. É totalmente compreensível, eu acho. Acho que nesses casos, né? A gente sabe que não deve, né? Que isso atrapalha quem se foi, mas como você fala isso para uma mãe, né? É muito difícil. Então, poder ver onde seu filho está, poder conversar com ele, poder dar uma respirada, nossa, é tudo, acredito, né? A saudade nunca vai passar, mas chega num ponto de compreensão, eu acho, né? E a descrição que ela me deu aí me lembrou muito da novela A Viagem. Não era assim, mais ou menos, na novela A Viagem? Muito interessante, né? Alguém já passou por uma situação assim? Conta pra gente. E vamos para o próximo relato. Hoje é mais curtinho. A coisa debaixo da rede. Ai, credo. Oi, Ana, tudo bem? Eu vim contar um relato que aconteceu comigo. Quando eu era mais jovem, tinha muitas paralisias do sono, mas com o tempo isso foi reduzindo até não ter nenhuma, por muito tempo. Acontece que em outubro eu fiz uma viagem e me hospedei em um hotel. Na primeira noite, em algum momento da madrugada, eu acordei de repente. Minha mente estava desperta, eu tinha plena consciência de onde eu estava, mas o meu corpo não respondia. Foi então que eu senti um peso forte sobre mim, pressionando as minhas costas. Não era leve, não era imaginário. Era como se um homem grande estivesse em cima de mim, me prendendo contra a cama. Eu não conseguia vê-lo com clareza, mas eu sentia a presença de forma muito real. Cheguei a pensar que alguém tinha invadido o quarto, mas depois eu percebi que não era algo real. Eu senti como se esse ser quisesse me abusar de algum modo.
pois eu sentia uma intenção sexual como se fosse um incubo. Ana, eu não conseguia me mexer ou falar, mas eu tirei forças para gritar um não, sai! No exato momento em que as palavras saíram da minha boca, o peso simplesmente desapareceu. A presença sumiu como se nunca tivesse estado ali. Logo em seguida, o controle do meu corpo voltou. Consegui me mexer, sentar na cama e respirar normalmente. O quarto estava silencioso, nada fora do lugar. Nenhum sinal físico de algo que tivesse acontecido. Eu nunca tive uma experiência dessa e parece que depois disso, depois que eu me impus naquele momento, toda a presença ruim se afastou daquele quarto de hotel. Até hoje eu não sei explicar exatamente o que foi, mas sei de uma coisa. Naquela noite algo tentou atravessar um limite e não conseguiu. É isso, Ana, obrigada por contar o meu relato. Mas por que é a coisa debaixo da rede? Acho que trocou o título do relato. Porque não tem rede aqui e não tinha nada embaixo. O ser... Eu sei exatamente o que você está falando. A sua descrição não é única. Eu digo que isso é algo que já aconteceu com mais pessoas. Especificamente, isso aconteceu em um hotel, né? Então... Não sei se ela respondeu um e-mail. Eu não entendi aqui por que... Deixa eu ver. Ah, tá. Ela já mandou um relato. Que eu acho que era esse, aí a coisa debaixo da cama. E ela só remandou outro e acabou ficando com o mesmo título, tá? Mas é outro relato. Então... Será que é um incubo? Será que alguma presença que estava lá tentou se aproveitar disso? E sim, sempre que você usa a sua autoridade ou você faz uma oração, você tenta falar com firmeza, traz o nome de um ser espiritual que você acredite, Jesus, eu não sei, né, um santo ou não sei, mas que faça sentido para a tua fé, ou um não, sai, dito com autoridade. Isso geralmente funciona. E se não conseguir falar, travar, foca isso na tua mente, no teu pensamento. Porque às vezes nem rezar a gente consegue. Se embaralha tudo. Então foca em uma palavra, em alguma coisa assim. Né? O pensamento em alguma divindade, não sei. Mas... para sair disso, porque o sentimento é quase que de que vai acontecer alguma coisa. Ele deitou ali, né? Mas que bom que conseguiu sair. Isso só aconteceu no hotel, então será que era alguma coisa lá do hotel ou não? Alguma coisa, não sei. Às vezes é aleatório, sei lá, não sei. Próximo relato, a conversa no ponto de ônibus. Olá, Aninha, acompanho o canal há muito tempo e amo te escutar enquanto trabalho ou faço atividades do dia a dia. Acho que é uma moça que nos conta. Pode ler tranquila, pois os nomes estão trocados. Isso aconteceu comigo em 2023. Eu tinha recém me formado e havia começado em um novo emprego na área de vendas, mas fora da minha área profissional. Não era um emprego bom, mas dava para o gasto. Para um melhor entendimento, eu vou explicar o que houve nessa loja. Eu fui assediada por um superior e fiquei menos de 2 meses na empresa. Em um dos últimos dias cumprindo aviso, eu fui trabalhar normalmente, mesmo me sentindo muito mal com tudo aquilo. Aqui onde eu moro não é uma cidade muito grande, então o ônibus é um meio de transporte bem utilizável ainda. Nessa época, eu acordava todos os dias aproximadamente por volta das 7 horas da manhã para pegar o ônibus às 8, em um ponto perto de casa. Nesse dia do ocorrido, eu acordei com um sentimento muito ruim de tristeza, pois só para contextualizar, eu fui demitida por ter denunciado o assédio. E mesmo assim tinha que cumprir o aviso para não sair sem nada, né, Ana? Então eu segui minha rotina normalmente e saí de casa por volta de 7h45 da manhã. O ponto de ônibus dali é uns 2 minutos da minha casa. E é aí que começa o sobrenatural.
Eu cheguei no ponto e havia 2 mulheres sentadas no banco conversando sobre um lugar chamado Aruanda. Guardem essa informação. E uma criança de mais ou menos uns 5 ou 6 anos de idade em pé em frente a uma delas. Pela comunicação que eu escutei, eram mãe, filho e avó. Assim que eu cheguei no ponto, essa criança veio correndo até mim e me deu um abraço, muito apertado. Eu nunca tinha visto essa criança na minha vida e eu inexplicavelmente senti uma vontade de chorar que chegou a me paralisar. A mãe desse menino olhou para mim e me perguntou se eu o conhecia, e eu disse que não, que eu nunca tinha visto, que eu nunca o tinha visto. E ela calmamente me disse: então, minha filha, você precisava desse abraço. E eu fiquei emocionada, mas o ônibus já estava chegando e ele não me soltava por nada. Me desvencilhei e entrei no ônibus, dei um tchauzinho e fui entrando, né? E Ana, isso me causa arrepios até hoje. Quando eu olhei para o ponto de ônibus, já não tinha mais ninguém ali. Mas olha, foi questão de segundos entre eu começar a subir no ônibus e me virar. E era impossível eles terem virado a rua, pois eu ainda assim os veria virando a rua, pois o ponto fica em uma avenida. E se lembram que eu havia comentado sobre ter ouvido eles conversando, né? Pois então, eu fui procurar depois dessa situação o que era essa tal de Aruanda. E se refere a um lugar de luz onde ficam os espíritos de religião afrodescendente, é isso? Me perdoe se eu estiver errada, pois eu não faço parte da religião. Sim, entendi. Religiões de matriz africana, eu acho, né? Eles falam, Aruanda seria, não sei também se eu tô falando certo, mas vamos dizer que seria o paraíso deles, alguma coisa assim, o céu deles. É isso? E esse foi o meu relato, Ana. Me perdoe se tiver algum erro ou se ficou muito longo. Imagina. Amo seus relatos e acompanho sempre. Um beijo para você, para sua família e para os assombrados. E aí, o que acham que pode ter sido isso? Seriam espíritos ou somente uma coincidência? Coincidências não existem, minha amiga. Eu acho que você, como ela disse, estava precisando desse abraço. E ali, o espiritual estava ali para te dar quase como um passe, sabe? E você não teve nem escolha. E depois disso, como você se sentiu? Depois desse abraço dessa criança? Muito interessante. E vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é: minha antiga casa era assombrada. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana, é isso? Mas pode me chamar de Fulana. Não sei agora se é fulana ou fulano. Mas vamos lá. Esse relato é de quando eu era... fulana. De quando eu era uma bebê ainda. Eu tinha uns 5 meses por aí. Agora eu tenho 16. E meu pai que contou esse relato pra mim há algum tempo. E eu resolvo te contar agora. Eu acompanho o canal desde criança e sempre sonhei em te mandar algum relato. Bom, essa história não é longa, tá? Mas eu gostaria de contar. Meu pai e a minha mãe se mudaram para uma casa perto da casa da minha avó materna, quando eu era bebê. E a dona dessa casa tinha perdido um filho fazia pouco tempo. Meu pai não sabia como ele tinha morrido, mas ele não ia perguntar, né? É claro. O mais importante era o que acontecia na casa que eles alugaram. No primeiro dia foi tudo bem e tranquilo, mas foi só passar alguns dias que começou a acontecer. Meu pai jura, de pé junto, que ouvia barulhos pela casa inteira, principalmente batidas na porta da casa. Ele não sabia o que era, mas já suspeitava que era alguma coisa sobrenatural. O meu pai sempre foi sensitivo para essas coisas aí sobrenaturais, e isso acabou passando um pouco para mim também. Mas isso é assunto para um outro relato. Eles também ouviam coisas caindo no chão, ouviam passos pela casa. As portas que o meu pai trancava por dentro, de manhã estavam abertas de novo, como se ele nem tivesse trancado. Eles não pensaram em colocar câmeras pela casa, porque logo depois de alguns meses, eles já se mudaram dali.
não aguentaram mais. E disseram que até eu fiquei mais calma depois que saímos daquela casa. Nós fomos para a casa da minha avó paterna, que era da mesma cidade e não era tão longe. Mas mesmo se fosse para longe, qualquer coisa seria melhor do que aquela casa. Bom, Ana, esse foi o relato. Espero que você tenha gostado e que eu possa mandar mais relatos para você. Eu adoro seus vídeos e vejo praticamente todos. Um beijo, Ana, e um beijo para os assombrados também. Um beijo para você, muito obrigada. Que bom que conseguiram sair, né? E alguma coisa de fato acontecia ali. Se tem relação com, né, eles... que a mulher perdeu um filho, quantos anos tinha? Será que tinha relação com isso, né? Às vezes continua vivendo no lugar como se ainda estivesse encarnado, sabe? Então, por isso passos, por isso porta aberta, não, né? É claro que isso causa medo, mas são atitudes do dia a dia, às vezes. Mas que bom, né? Porque acaba que é uma perturbação, né? Não tem como. Mas espero que essa alma também esteja bem, não tenha ficado presa. Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje, tá? Um pouquinho mais curto hoje. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tiver uma história, envie o relato pra gente. Se tiver uma história, mas que não é sobrenatural, envia lá pro Conto pra Ana. Combinado? Então, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.